encerrando e finalizando a questão das visões. Nós falamos então as visões do Apocalipse, 12 visões. Então, para encerrar todas essas visões, vamos colocar uma visão voltada, porque o que você viu em Apocalipse? A visão de Jesus, a visão dos vencedores, a visão da bênção, a visão das coisas importantes. Todas essas visões ligadas ao futuro estão voltadas ao que Deus quer fazer no governo das nações. A Bíblia é um livro de governo, porque uma das primeiras palavras de Deus ao Adão foi domine. O domínio significa que Adão chegou por último, né? Sexto dia, já mandou em tudo, né? Já contrariando uma regra, né? Você chegou agora, quer mandar em tudo? Sim, como Adão, cheguei agora, vou mandar em tudo, né? Ele é o último, ele não era o mais forte, né? O leão falou assim: escuta, você não vai mandar em nada não, eu sou o leão, eu sou mais forte, cheguei aqui primeiro, né? Eu que vou mandar aqui. Mas Deus colocou uma marca de domínio, uma marca de governo. E Daniel está muito ligado ao Apocalipse, mostrando como esse domínio, esse governo se processa. Então quero trazer para você hoje a visão da estátua de Daniel, que nós vemos do sonho que teve Nabucodonosor. A visão de Daniel foi a visão dos reinos deste mundo. E você vê justamente em Apocalipse a marca de que os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e ele reina para sempre, e o seu reino não terá fim. Que marca poderosa você tem de um reino que não tem fim, porque tem uma sequência, tem uma continuidade. E ele está mostrando, para Daniel mostrou, para Nabucodonosor. Nabucodonosor teve a visão, não sabia o que era, e Daniel foi explicando o que era aquela visão. Aquela visão se relacionava justamente à marca do governo de Deus. Em que tempo? Um tempo do exílio, onde o testemunho que Deus queria não estava sendo produzido em Jerusalém. Você pensa assim, mas Deus destruiu Jerusalém várias vezes. Permitiu essa destruição, porque aquele sistema, naquela configuração, não estava entregando o resultado que Deus queria. Você não pode pensar que as coisas é uma questão de poder. As coisas, elas funcionam por um propósito. O poder de Deus está muito acima do teu joguinho, né? Eu quero que isso aconteça. Deus fala assim: isso não pode acontecer, está fora do meu propósito. Mas eu tenho poder, eu vou fazer acontecer. E aquela tua tentativa de imposição do seu poder humano sobre o propósito de Deus é a causa número 1 da tua frustração. Pessoas frustradas nas religiões: eu queria acontecer, se isso não aconteceu, eu fui embora. Era a tua arrogância, era a tua soberba, era justamente alguma coisa até mesmo contrária a você. Começa a entender que propósito é muito maior do que poder. Então, o que é essa visão que ele teve da estátua? A estátua tinha a cabeça de ouro, e aqui estão marcados então os reinos. A cabeça de ouro era o reino da Babilônia, e a palavra Babilônia vem de Babel, que é um dos primeiros reinos que surge lá em Gênesis capítulo 11, onde tinha Nimrod, que foi um poderoso guerreiro, e ele começou ao seu reino na terra de Sinear, começou o reino de Babel, que tornou-se depois a Torre de Babel. Então aquela cabeça de ouro significa, os homens ali em Babel, eles eram um. A mentalidade que você tem de unidade, aquela mentalidade de unidade traria ao homem limites sem fim. Deus mesmo falou assim: olha, o homem agora é um, não haverá limites para aquilo que ele intentar fazer. Deus colocou na mente humana a possibilidade da unidade. Mas então, se eles eram um e não havia limite, por que houve confusão? Porque aquilo que eles intentavam fazer não era aquilo que Deus desejava executar. Então, o reino de Babel e a cabeça de ouro é aquilo que tem tanta possibilidade, mas não está na direção daquilo que Deus quer. Então, nessa visão da estátua foi mostrado, existe a possibilidade, mas vai existir o resultado?
Quantas coisas você vê, é um grande potencial. Se todo o potencial se desenvolvesse na relação daquilo que foi programado, o mundo seria completamente diferente. Agora os potenciais, eles são desviados, os potenciais, eles são reprimidos, os potenciais, eles são excluídos, os potenciais, eles não são multiplicados. Agora o Senhor deseja que você tenha, na visão dessa estátua, entendimento. Pode ter muita realização ou pode ter muita confusão. E ali Babel, a estátua de ouro, a cabeça de ouro, tornou-se confusão. Depois da visão, ele tinha o peito e os braços de prata, que foi justamente o outro reino que sucedeu o reino de Babel, que foram os persas. E por que a prata? Porque Deus usou tanto a paixão quanto as mãos para aquele reino fazer o quê? O que fizeram os persas? Os persas deram ao povo de Israel a chance de voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. Nabucodonosor foi e tirou. Deus mandou tirar, porque não iria produzir o resultado. E agora volta ali nesse ciclo. Aquilo que foi tirado, agora volta. Aquilo que Babel tirou em Nabucodonosor, volta com Dario, volta com Ciro, que são reis persas que permitem que o templo seja reconstruído. Com que maneira? Com recursos. A prata significa os recursos de mão e os recursos que ele liberou no seu coração. Sabe que quando você tem um coração para entregar para aquilo que Deus quer fazer, Ele vai te dar cada vez mais sentimento e cada vez mais possibilidades. É a estátua de prata, esse reino persa, que foi um reino muito interessante, porque Dario e Ciro foram reis que favoravelmente entregaram ao reino de Israel tudo o que era necessário para que o templo fosse reconstruído. Então, você não fique limitado. Tudo que você precisar para construir o que é de Deus, Ele vai fazer um arranjo de pessoas de coração e de pessoas de disposição. Eu oro por corações e por mãos em prata, que queiram resgatar, que é um outro sentido da prata, a marca do resgate no coração e na mão, na disposição e na realização. Depois vem o terceiro reino, que é o reino da Grécia, ventre e quadris de bronze. Aqui com o ventre, com o quadril, você se alimenta e você se move. E não teve nenhum reino que se moveu e se alimentou de todos os outros mais rápido do que a Grécia. E Alexandre o Grande, com 33 anos, 333 anos antes de Cristo, olha quanto 3 interessante, né? Ele tinha 33 anos quando morreu, no ano 333 antes de Cristo. E esse tempo da Grécia é o tempo que a Bíblia não comenta, é o tempo interbíblico. O final do Antigo Testamento é mais ou menos a história de Neemias, e a última história da reconstrução foi do templo, depois dos muros, mais ou menos o ano 470 a.C. E daí vem então Jesus, que é o ano zero. Tem 400 anos que são de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. É nesse período que se insere o Império da Grécia, que é o império que não foi combatido espiritualmente. E esse ventre e esse quadril continuam alimentando e se movendo em muitas coisas. O que veio da Grécia? Capitalismo veio da Grécia, economia veio da Grécia, pedagogia veio da Grécia. Aliás, as palavras gregas e conceitos gregos estão em todo o mundo ocidental. O mundo ocidental, ele é muito baseado nesse quadril e nesse ventre que está se movendo para tentar, na marca do bronze, limpar outras culturas. Nós temos muita influência da cultura grega. E depois da Grécia, quem que vem? Poderosa Roma, pernas de ferro, que foi o grande exército, que marchou em muitos lugares e que com ferro e com condição forte começaram a ocupar situações. E nesse momento, a Bíblia chama-se de plenitude dos tempos, quando nasce Jesus debaixo do imperador César, e Jesus então, ele passa a ser o rei dos reis, ameaça para Herodes, ameaça para situações que existiam na Palestina, e Jesus constrói um reino. Então, o último grande império que nós temos é justamente o Império Romano, é justamente a marca de Jesus, porque ali começou a existir uma mistura.
Veio o Império Bizantino, veio o Império Otomano. Você pode nomear vários impérios, né? As conquistas europeias, mas nenhum deles é um império definido. Tudo isso é uma mistura. Por isso aquela estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e ventre de bronze, pernas de ferro, e os pés eram de ferro e de barro. O que nós vemos hoje no poder? A mesma coisa. É ferro e barro. É uma grande mistura. Algumas pessoas tão fortes, né? E a liderança do mundo nesse Covid, desastre total. Líderes que você imaginava, nossa, esse líder vai nos salvar. É ferro com barro. O mundo está hoje apoiado em ferro com barro. Por isso, uma estátua que significa todos os poderes e reinos humanos, eles estão próximo a um grande colapso. Se você olhasse essa estátua e falasse, meu Deus do céu, vai cair. É o que a gente olha para o mundo, vai cair. Essa situação não vai governar. Por que não vai governar? Olha o fim da história de Daniel capítulo 2. Uma pedra tirada sem auxílio de mãos. Ela bateu nessa estátua, ela derrubou toda essa estátua, e o que aconteceu? Eu vou ler para vocês aqui, em Daniel, o que aconteceu nessa visão que ele teve. Daniel 2,34. Quando estavas olhando uma pedra cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Quem que é essa pedra sem auxílio de mãos que fere essa estátua e se torna grande montanha? Isso é o reino de Deus, que ele está entrando e quebrando todas as situações dos governos humanos, porque a pedra é Cristo. Cristo é uma pedra que você vai edificar, não uma estátua, que você vai ter no dia a dia a sua dinâmica. Você não está preocupado com ouro, prata, bronze, ferro, porque você vê uma decadência. E o mundo pensa, estamos crescendo, nós estamos numa decadência. Há uma decadência moral, há uma decadência intelectual, há uma decadência social, há uma decadência relacional. Mas existe, a parte disso, a mistura que nós estamos vivendo, existe um reino, existe Cristo. E nós estamos aqui pregando este reino. Estamos declarando que esse reino, que esta pedra vai se tornar a grande montanha. O que é essa grande montanha? A grande montanha é o Calvário. A grande montanha é a cruz de Jesus que declarou, você vai ter um acesso a um outro reino. Não baseado no reino romano. No ápice do reino romano tem ali a morte de Jesus, de novo, ano 33. E ele morre e diz, tem um novo reino, tem um novo caminho. E infelizmente, Constantino, no ano 300, de novo, antes de Cristo foi Alexandre e depois foi Constantino, fez um grande desserviço. Ele pegou o cristianismo e tornou uma religião. Por isso que eu não gosto de religião, porque eu não sou cristão como Constantino. Constantino pegou o Império Romano e por decreto disse, vocês vão ser cristãos. Pegou os santos que existiam, as imagens que existiam na cultura grega e romana, misturou tudo e inventaram santos. Pegaram Paulo, jogaram, você é São Paulo, uma estátua para você, vamos adorar você. Essa é parte da mistura. Então, nesse momento, há duas situações de governo. Ou você é parte da mistura, ou você é parte do reino. Eu quero convidar você a entender essa visão e a vir fazer parte do reino. O reino que é essa pedra sem auxílio de mãos, essa pedra que é Jesus, essa pedra que vai trazer a você outras visões e outra simplicidade. Eu quero orar com você agora, para que você receba nessa oração de vitória, a vitória sobre a mentalidade, que eu tenho que ter o domínio da cabeça, que eu tenho que mandar nessas coisas,
que eu tenho que ter esse poder financeiro, que eu tenho que ter essa mobilidade, que eu tenho que ter essa força. No final, o que sobra é só mistura. O mundo está enfraquecido por causa dessa mistura, mas você está enriquecido com uma visão, a visão do reino de Deus. Eu quero orar, abençoando a sua vida e colocando a marca dessa visão. Oração da vitória nessa sexta-feira de relacionamentos. Senhor, nós ligamos agora a tua marca de poder e de vitória. Nós não queremos participar dos reinos desse mundo na tentativa de se sobressaírem uns aos outros, de terem grandes conquistas pessoais, ou mobilidade, ou força. Nós vemos que todos esses reinos se tornaram ao final uma grande mistura. Vivemos hoje uma sociedade de grandes misturas, onde a tua palavra, o teu poder, a tua visão estão misturadas com tantas coisas. Mas suplicamos agora, pelo entendimento desta visão, que nós não fazemos parte da mistura, porque fazemos parte de um reino, daquela pedra sem auxílio de mãos, que foi tirada, que derrubou essa estátua e que construiu-se uma grande montanha. Seja essa montanha uma estrutura orgânica, seja essa montanha um marco num cenário, seja essa montanha a visão de uma redenção da tua cruz que abriu um novo e vivo caminho, seja essa montanha a condenação de uma outra montanha que é Sinai, que é a lei. Nós não estamos no Sinai, nós estamos na montanha que é o Calvário, nós estamos na montanha da tua redenção, nós estamos na montanha do teu reino. E eu suplico aos meus irmãos que podem receber esta oração, que tenham a visão de reino, que percam a visão da mistura, ou a visão da opulência, a visão da grandiosidade humana, porque nós queremos, na verdade, fazer parte do teu reino, fazer parte dessa pedra que é Cristo. E a última montanha dessa grande montanha foi a tua própria ascensão. O Senhor sobe naquela montanha em Betânia, o Senhor sobe e as pessoas ficam olhando os seus pés. A última coisa que elas viram foram os seus pés, que assim como o Senhor subiu, o Senhor voltará. E colocou os pés agora, não os pés de uma mistura, não os pés de ferro com barro, mas os últimos pés que vimos são os pés do corpo de Cristo, calçados os nossos pés com o evangelho da paz. Calce os nossos pés com esse evangelho. Vamos anunciar esse evangelho nesse tempo, vamos anunciar as boas novas do teu reino, e o Senhor vai trazer tudo o que precisamos, porque o cabeça é Cristo, porque os recursos vêm de quem tem paixão e vontade para trabalhar, a mobilidade vem de quem está limpo para avançar, porque nós temos as pernas marcadas com o teu cetro é um ferro de justiça, e os nossos pés já estão calçados com a tua verdade. Nos dá a visão daquilo que o Senhor mesmo preparou, e nos faça mais que vencedores neste momento pelo teu reino. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.